o filme ele nos faz viajar muito assim no tempo e no espaço, e quem, como eu, que estou longe de Osório há muitos anos, poder ver um filme filmado inteiramente de Osório é algo muito especial. Sou de Osório, então um orgulho é muito, né, de saber que, além do filme ser aqui, sou moradora. Então, a gente está, assim, muito emocionados e gratos, né? A primeira morte de Joana, neste filme, a geografia funciona um pouco como personagem, né? Inclusive Santo Antônio da Patrulha, Morro da Borrússia, Lagoas, o Parque Eólico, que no filme está em construção. E aí vem toda a função de abordar os preconceitos da época. O que foi para ti lidar com isso? Os preconceitos, eles são atemporais, né? Eles estão em todas as épocas, e a época do filme é 2007, pelo período em que finalizou a construção da eólica, né? Então, esse período ele foi escolhido no filme por conta de trazer esse fato histórico que me interessava, porque foi inspirador para mim na criação do roteiro, esse processo de transformação da paisagem que eu vi acontecer, né? A partir da definição desse local, aí eu fui buscar, em trocas também com o resto da equipe, a construção visual disso, porque hoje em dia a eólica já está 100% construída, né? Então foi todo um pensamento assim de fotografia, né? Também de enquadramento, de como pensar para registrar essas imagens de como era naquela época, né? O catavento, primeiro que eu vi era longe, né? Aquele aerogerador que parecia pequenininho, e hoje em dia já tem, né, até a estrada, assim. Então foi um processo de construção a partir dessa memória da paisagem, que é uma paisagem que me impacta muito. Os preconceitos que ela enfrenta, eles não deixaram de existir, né? Eles seguem existindo ainda hoje, e eu acho que eles estão em todos os lugares. A relação com a cidade veio muito a partir dessa questão natural mesmo, né? Da geografia, dessa relação com as lagoas, da relação com o morro de Mata Virgem, e como esse encontro da Joana com essa paisagem em transformação mexia com ela também. E teve uma situação muito pessoal também na minha trajetória, que foi aí nessa região, mais especificamente de Santo Antônio da Patrulha, que pela primeira vez eu vi um corpo sendo velado dentro de casa. E essa imagem me marcou muito, assim. Então, quando eu associei essas duas imagens, a imagem dessa paisagem em transformação com aquela imagem, eu pensei, essa história tem que se passar nesse lugar. E a história surgiu da minha convivência com uma senhora que nunca tinha namorado alguém e faleceu aos 70 anos, sem nunca ter tido uma relação amorosa, assim. A história dela ficou como um mistério para mim, e a partir daí que eu comecei a escrever. Então, me interessava esse olhar múltiplo, né, sobre uma família de mulheres, e esse olhar múltiplo sobre essa dificuldade da gente entender, né, como é diferente o ser mulher dependendo da sua idade, da sua origem, do seu status social, e esse desenho, né, dessa geografia, digamos assim, de sentimentos, né, dessas três mulheres foi guiando o desenho do roteiro, assim, né. E quando eu digo três, eu digo por conta das três gerações, na verdade, né, da avó, da mãe e da Joana, que cada uma tem os seus preconceitos, né? Cada uma lida com preconceitos de uma forma, cada uma sofre um preconceito diverso, e estão ali, tentando se apoiar, tentando se entender, e eu acho que o diálogo, né, a busca do diálogo da Joana é que é a chave para isso, né? Como enfrentar os preconceitos, eu acho que é com o diálogo, é aprendendo a ouvir o outro, e a trajetória dela é também aprendendo a se ouvir, né? A aceitar o que ela está sentindo e tentando dialogar com quem está à volta dela, assim. A gente que é de Osório, claro, a gente se fascina muito com a região, né? Com as imagens, a serra, esse espaço litorâneo entre a serra e o mar, essas lagoas aí que são realmente fantásticas, né? Mas vocês dois, assim, como diretores,
o que vocês têm a dizer desse cenário que é Osório? Assim? Muitos anos antes de pensar nessa história, eu tive essa experiência de estar numa casa aí na região, e eu sozinha saí da casa e fui entrar nessa região de mata virgem, porque o pátio da casa se conectava com uma região assim, e eu dei uns passos e travei, assim, porque o som da vida que tinha naquele lugar era tão potente, assim, que eu dei 2 passos para trás, olhei aquilo e pensei, não, vou voltar lá para casa, depois eu volto junto com o pessoal, e eu não avancei sozinha. E isso me marcou muito, assim, sabe? Essa sensação, essa experiência sensorial de se relacionar com esses ruídos, com esses sons dos animais na mata, que impunham quase um respeito, assim, né? É um som que causa um escudo, assim, olha, aqui é o meu espaço, né? Então, esse som também foi algo que a gente tentou trabalhar no filme, né? Afetou, então, a natureza afetando não só a fotografia, mas também a construção sonora do filme, né? De trazer também as espécies que tem aí, e como isso se relaciona, né, com o ser humano, assim, né? Esse medo, né? Esse respeito de como lidar com isso, né? Então, isso daí está presente também, né, na trajetória das personagens do filme. E quando eu comecei a pesquisar mais, eu fiquei impressionada, né, de saber que são mais de 20 lagoas interconectadas, né? É um ecossistema único no mundo, assim, em termos de volume de água doce, né? E fui entendendo como essa questão da lagoa como um ser vivo, né, quase assim, né, que não se renova como o mar, assim, é difícil se, por exemplo, poluída, né, recuperar, então todo um olhar de cuidado que tem que ter, né, para essa paisagem também, que, estimulada pela minha pesquisa, eu decidi trazer para o filme, né, a partir desse personagem que é um biólogo, e a filha também, né, admira muito essa profissão do pai, ajuda ele e tal, nesse monitoramento das lagoas, então tudo se conectou para mim nessa criação, assim, não só a paisagem, mas como o ser humano afeta ela e como ela afeta o ser humano, né? E Osório é uma cidade que eu passei muito para ir para o litoral, então é uma cidade que sempre me seduziu, eu nunca tinha me aproximado muito dela antes do filme, mas ela sempre me trouxe uma sedução muito grande estar ali na estrada e vendo a lagoa, né, esse choque visual que ao mesmo tempo acho que a paisagem se torna também de Osório uma complexidade que faz uma metáfora ao sentimento da personagem, porque é uma paisagem que seduz, mas também a gente começa a olhar e tem grandes profundidades, né? Então tem um tensionamento na paisagem de Osório que eu fiquei deslumbrado quando eu pude começar a ir a primeira vez, pensando já no filme, descobrindo que era isso, no primeiro momento tem uma sedução visual muito grande, de uma beleza estonteante, mas tu vai tateando também, tem algo ali que quase nos assusta, né? Pela profundeza, pela dimensão dos lugares, como a Cristiane falou, né? O Osório consegue ser esse reflexo do que a personagem sente e do que a gente tentava, né? E tentou construir da personagem, que é isso, ela tem um deslumbramento sobre o espaço, mas aquele espaço que ela quer tocar, que ela quer sentir, também desperta muito medo, e eu acho que esse choque visual do azul da lagoa, né, com o escuro da mata e o verde muito forte da mata e o céu, né, ele é ao mesmo tempo libertador, né, que a gente vê como somos pequenos num grande espaço natural, e ao mesmo tempo também parece que será que um dia eu vou conseguir sair desse lugar? Será que eu vou conseguir ultrapassar, né? Então, ao mesmo tempo revela a nossa pequenez humana, né, e essa complexidade, e também faz com que pode gerar um certo medo, né, que a gente vai conseguir ultrapassar. Então, foi incrível poder mergulhar, e eu acho que, falando um pouco também do processo, desse contato com o Osório, o parque eólico, né, que são quase animais ruidosos, né, que piscam luzes, parecem quase vagalumes ao longo da noite, e trazem também, eu acho que é isso, que é algo que seduz muito, e ao mesmo tempo também desperta um certo medo, né? Algo que pode acontecer. Que faz uma metáfora também com a morte, né? De ser algo que tanto nos assusta, algo que tanto o ser humano, né, teme, mas que quando a gente vê um corpo morto, né, se defronta com a morte, também tem algo aí
de sedutor, de um mistério que seduz, a gente querer investigar. E a Joana tinha, né, essa força dentro dela da investigação, e o cenário de Osório, sem dúvida, ele é propício, né, para nos despertar essa curiosidade. Tem uma coisa que... tem um personagem no filme que, para mim, pegou de uma forma muito forte, porque, enfim, os 15 anos que eu morei em Osório, isso me trouxe muita lembrança, né? Que é o vento. Vocês usaram o vento, coisa que eu nunca vi ninguém usando isso em nenhum vídeo feito em Osório, ou naquela região. Mas Osório tem esse vento predominante, forte, constante. E vocês usaram isso com uma maestria interessante. Por que vocês resolveram usar o vento? O vento, para mim, sempre foi quase como uma representação assim, dessa força, né, que não se controla, que tem vida própria e que está no filme como o próprio sentimento da Joana, né, o que ela vai descobrindo nela e que ela não controla e que ela fica tentando, né, entender. Então tem até aquele diálogo, né, na cena da escola, o menino pergunta, né, para a professora, então se a eólica vai usar o vento, vai ter menos vento? E aí ela explica, não vai gastar o vento, né? A usina só, as pás, né, usam, né, para se movimentar. Então, é um pouco isso, né? Como a gente entender essas forças naturais que estão em nós e se relacionar com isso, né, de forma positiva. E eu acho também que é uma força que molda muito, né, a nossa vida, assim. O vento, ele causa uma sensação, né? Ele pode causar um desnorteamento. Ele incomoda muito, às vezes. Ele exige um foco maior, né, uma concentração maior. E, além disso, toda a questão técnica que traz para a filmagem, né? Então, por exemplo, o som é afetado, né? Os microfones, eles, além de ter as suas próprias estruturas de proteção, né, para as cápsulas que recebem o som, teve todo um diálogo do nosso técnico de som, que é o Raul Locatelli, com o figurino, para que a gente tivesse sempre, por exemplo, tops por baixo do figurino, que cobriam, né, criavam uma camada a mais protetora do microfone lapela que era colado embaixo da roupa das atrizes. Depois de cada cena, quando valia cada cena, a gente ia com as atrizes para um local mais abrigado, ou contava com o apoio da maquinária para colocar um butterfly, assim, né, uma estrutura que protegesse do vento, e a gente gravava só o diálogo de novo. Então, isso era muito bom, porque o ator saía do set aquecido, né, e dava a mesma intenção, e a gente tinha aquele diálogo mais limpo. E algumas vezes na pós-produção a gente pode se utilizar disso, substituindo uma palavra ou outra, uma frase ou outra, quando a captação do som direto estivesse muito ruidosa, né? Técnicas que a gente teve que usar para driblar, né, a questão do vento. Mas ele é um personagem, vocês usaram como um personagem, pelo menos o que parece pra gente, que viu o filme. Sim. Que o vento é um personagem. Sim, e é um personagem que a gente não pode roteirizar, né? Por exemplo, no roteiro, essa pracinha que elas se encontram, em tese, era um local mais abrigado do vento. Não tinha tanto vento nas cenas da pracinha. E quando a gente vai para a lagoa, né? Quando elas iam para a lagoa com o barco, né? Para ver os cataventos, seria a lagoa maior, onde tinha mais vento e tal, e tinha até uma cena no roteiro que ela ficava resfriada por conta dessa transgressão, e a mãe estranhava, o que aconteceu? Pegou frio onde? Quando a gente chegou lá, primeiro dia era a cena da pracinha, e estava aquele vento enlouquecedor, né, que dá para ver no filme, os cabelos não param nunca. A gente abraçou o acaso, cortei a cena do resfriado do roteiro, e é isso, né? O vento é constante e ele não é estável, né? Às vezes ele pode estar um pouco mais fraco, às vezes está um pouco mais forte, mas ficou muito bom, né? Eu gostei muito como agregou dramaticidade para a história, o vento ali, né? E a coisa da resistência também, né? A cena que ela pedala, né? Cria uma dificuldade maior, então isso já era previsto, mas a cena da pracinha e a dramaticidade que ele trouxe não era previsto. Sem dúvida, o vento, ele é um personagem do filme, e ele é algo, acho que ele nos lembra que mais que a gente tente segurar, nada a gente consegue manter como está, né? E eu acho que isso
é algo também que trata a história, né? Mais que a tradição, os costumes, a gente queira manter as coisas como estão, está sempre ali o vento, talvez, como a Cris falou, um pouco mais forte, um pouco mais fraco, mas ele está aí sempre lentamente transformando a paisagem, transformando a nós mesmos. A Cris é uma diretora que gosta muito da imagem, fotografou muito também, né, Cris? E entende muito de fotografia, então a gente sempre esteve trocando, desde questões mais delicadas e etéreas da imagem, né, de tonalidades, até questões bem técnicas, e o vento era uma preocupação técnica muito grande, tanto pela segurança, porque tu vai trocar o filtro de uma lente, o vento pode vir uma rajada, né, e derrubar o equipamento no chão, então tinha segurança, mas a gente foi cada vez mais incorporando ele como personagem, né, e ele nos ajudava a fazer essa paisagem estar sempre em movimento, né, trazer essa sedução, mas também que algo, quase assim, uma instabilidade de que algo pode estar acontecendo, de que algo pode surgir daquelas matas. E eu lembro que muitas vezes o acaso nos presenteou, como nessa primeira diária, na cena do parque, que os cabelos estão ali, né, se movimentando o tempo inteiro, trazendo uma tensão e uma beleza muito grande para a cena. Particularmente é uma das cenas que mais gosto no filme, mas trouxe também o vento, assim, de que algumas vezes que ele estava um pouquinho mais fraco, a gente sentia falta. E daí, vamos amarrar um barbante num galho para dar uma pequena movimentada. A gente também usou máquina de vento numa cortina, porque daí a gente foi cada vez se apropriando mais desse vento. E quando a gente não podia controlá-lo, que ele estava um pouco mais adormecido, a gente usava artifícios, né, técnicas para movimentar. Então, eu acho que falar do vento é falar muito também da Cris, que é uma diretora muito preciosista, que está ali pensando em tudo conosco, está ali, quais refletores a gente vai usar, qual vai ser a lente, qual vai ser o filtro, a gente está sempre pensando assim, em pequenos detalhes, mas também sempre muito aberta a experimentar. Vamos arriscar agora essa câmera na mão, está sempre também aberta a essa invenção. Então, é uma experiência de trocas que é muito incrível, assim, para o filme e para nós como pessoas também. Fiquei lembrando que também tinha uma combinação que a gente, às vezes, a gente tem as cenas, né, que estão no roteiro, que vão ser gravadas, mas também se ia surgindo coisas, a gente ia fazendo planos extras, e às vezes a gente, inclusive, filmava algum momento, uma delas, alguma coisa de paisagem, sem avisar ninguém, né? A gente, sem bater claquete, as duas estavam lá num cantinho ali, com o vento no cabelo, a gente já disparava a câmera e ia rodando. Então, eu acho que é muito forte isso que a Cris falou, de, às vezes, mais que decorar o roteiro, né, é ir preparando, né, as personagens para estarem inseridas naquele espaço e estarem vivendo conceitualmente aquela proposta, né? Então, era incrível, porque, às vezes, a gente percebe, né, corta a câmera, às vezes um ator, uma atriz um pouco mais experiente já sente muita transformação de quando está rodando e quando não está rodando. E elas tinham uma naturalidade, né? Parecia que elas estavam flutuando, né? Era mais sutil essa diferença enquanto estava rodando e não. E eu lembro que várias vezes cortava a câmera e elas continuavam ali vivendo aquela personagem e a gente começava a rodar de novo. Então, muito legal também essa liberdade, como se foram construindo, né, Cris? Que é uma aposta também em duas atrizes que não tinham experiência, né, com cinema, pelo que eu lembro. Isso veio de um combinado entre nós também, né? Às vezes acontecia de eu dar o corta para elas, mas tu não cortar, né? A gente combinou, assim, de deixar rodando, às vezes, para pegar outros momentos, assim, ou antes mesmo, né? Antes da ação, deixar rodando. Então, isso é uma combinação entre fotógrafo e direção que dá bons resultados. Que é bom a gente estar sempre se olhando, né? Porque mais que falar, às vezes um olhar já muda o enquadramento, né? E vai buscando. E Bruno, você falou dessa exuberância da natureza em Osório, né? Você, como diretor de fotografia, qual imagem, não sei, eu fico imaginando no teu lugar, né? Vendo tanta coisa linda, e isso aqui eu quero botar no filme. Tem aquela imagem, aquela cena assim que você, essa aqui é a minha preferida, era esse mesmo que eu queria. O que mais te gostou na fotografia do filme? É difícil escolher uma imagem só de Osório, mas eu acho que escolheria duas imagens. Uma realmente é essa força da água, que é em muita quantidade, é muito exuberante, e é uma água que, mais do que o mais clássico, né, de simplesmente a gente olhar para ela
e ela ser uma água que nos espelha ou reflete a natureza. Tem algo muito violento também, que é uma lagoa que com o vento ela se mexe muito e ela joga a luz, quando o sol bate nela, volta no nosso rosto. E isso é algo que trouxe um pouco, quando a gente estava pensando o filme, né, como isso é algo que tem muita beleza, mas tem uma magia muito grande também. E a gente tentou em alguns momentos, tem cenas que a gente tentou simular tecnicamente com um pedaço de espelho e tal, para acentuar essa luz que quase ofusca os nossos olhos quando a gente está na presença das lagoas. E os cataventos à noite, com esse ruído e a luz vermelha piscando, quase como um vagalume avermelhado, para mim é uma imagem muito, muito forte. Surreal, né? Passar a noite por Osório, e assim, é quase que é um filme que a gente pode fazer, um filme de época, né? Porque tem essa natureza ainda, essa mata intacta, e pode fazer um filme totalmente futurista ali, com esses cataventos, né? E ter isso no mesmo local, que é por isso também que é tão propício, né, para fazer o Joana. Vocês usaram uma técnica de enquadramento que é incomodativa, né, de propósito. Claro que é, né? Óbvio que é. Assim, as lentes são um pouco mais fechadas, tem um movimento meio cortado. Isso é de propósito, óbvio, né? E eu achei bem bacana. A minha provocação inicial foi esse contraste, né? Assim, de ter grandes planos e brincar com esses movimentos bem lentos, assim, que reproduzissem o nosso olhar, né? Meio que lambendo essa paisagem, assim, com tantos detalhes, assim, né? Muito sutil contra esses movimentos internos dessas mulheres, assim, né? E aí, a partir daí, eu comecei a trocar com o Poli. Tinha algo que isso que a Cris comentou, né? De estar essa câmera que se movimentasse lentamente. Thiago, também desse olhar curioso, a gente compartilhar, né, com as meninas e com a audiência, com o espectador, né, essa curiosidade sobre o mundo, né? Quase como se a gente, ao observar o mundo, um olhar documental sobre o mundo, ao observá-lo, a gente encontra ali esses pontos mágicos e ficcionais, né? Acho que o filme, a gente tentou usar quase técnicas, né, documentais, porque a paisagem por si só é exuberante, então grandes planos abertos, né, em que a gente vê a mata, vê a água, né, vê o céu, então, e em contrapartida, usando os planos mais fechados dos corpos, em algo que vai como se a gente quisesse descobrir o corpo, né? E para compreender o corpo e o nosso próprio corpo, tem que se deter em pequenas partes dele, né? Eu acho que a gente foi com esse jogo também desses quadros que às vezes cortam e não revelam os personagens por inteiro. Esses recortes, assim, é muito para direcionar, né? Esse olhar para a intimidade mesmo, né? É a cortina, é a colcha, é a forma na mesa, são os remédios, né? E como que elas lidam com esses objetos que vão determinando o cotidiano delas, né? O que teria da Cristiane na Joana, o que da Joana na Cristiane, esse filme? O filme ele partiu de uma troca de memórias assim entre eu e a corroteirista do filme, né, que é a Silvia Lourenço, e é uma atriz e roteirista brasileira que escreveu comigo, e a gente foi conversando muito sobre as nossas experiências assim nesse trajeto de amadurecer, né, e como essas expectativas sociais vão moldando, né, o desenvolvimento das nossas relações, e eu acho que tem muito, assim, né, tem muito, tanto de mim quanto da Silvia nessas personagens, e eu acho que também existem questões, né, que o filme não fecha, assim, né, a gente mergulhou nessa investigação mesmo, assim, né, de como é olhar para a outra, tentar entender a outra, e a gente foi escrevendo essa história muito com o propósito de permitir que cada personagem, apesar das dificuldades, conseguisse vivenciar o seu desejo de forma plena, de alguma forma, né, mas de forma plena até o fim da história, assim. Tanto a avó, né, quanto a mãe, quanto a Joana, elas têm uma trajetória assim de
de autodescoberta e de afirmação, de alguma forma, dentro da sua intimidade, né? Realmente, intimidade é algo muito importante para nós, para pensar o filme, e as locações internas de Osório também foram muito boas, né? Porque mais que a gente vá para a intimidade, né, dentro das internas, seja no colégio, seja na casa principal dos personagens, a natureza está sempre ali também presente, né? A gente enquadra uma sala com uma janela, a gente tem lá a natureza, né? A mata, ela vai invadindo quase esses espaços. Isso eu gosto muito, por exemplo, do colégio, quando a gente vê o colégio, que através das janelas a gente tem natureza também, né? Então, mesmo quando a gente está mais protegido na nossa intimidade, a natureza está ali presente e chamando a Joana também para sair da sala de aula e tatear e investigar o mato, né, e as águas. Então, é interessante manter essa intimidade, mas essa presença da natureza no entorno sempre provocando. A casa está de frente, né, para a rodovia, se vê a lagoa, tem o morro atrás, né, tem toda essa tem relação. O catavento. A escola que vocês usaram é a escola rural de Osório. Essa escola, para mim, para o Rangel, o Rangel é da primeira turma da agrotécnica, eu sou da segunda. Essa escola, para mim, fez meu segundo grau, ela tem uma importância intelectual, cultural, de formação sui generis. Essa escola é incrível, esse lugar é incrível. É absolutamente conectado com a mata, com aquela mata nativa linda lá, acho que é secundária, não é primária, mas enfim. E a gente fazia muito caminho até as antenas lá, por dentro do mato. É incrível, é incrível. Então, o filme mexeu muito comigo nesse aspecto, né? Enfim, acho que o Rangel também deve ter se sensibilizado bastante. Não só a locação, né, colaborou muito com o desenvolvimento do filme e a paisagem, mas durante o desenvolvimento do roteiro eu fui para aí com a Silvia Lourenço e com o Gustavo Galvão, que é meu parceiro desde essa fase de pesquisa, e a gente conversou muito com um historiador daí, que é o Rodrigo Trespá, e a partir do trabalho dele e do Tiago Trespá, fotógrafo, eu comecei a mergulhar mais sobre essa origem, né, germânica, assim, da colonização germânica aí na região. E achei que tinha elementos que agregavam muito para a história, né? Porque, digamos que todos os elementos já estavam lá, só que trazer esse fundo de culinária, né, religiosidade, valores, visual mesmo, assim, dava um contraste muito grande com a própria cultura de influência afrodescendente, né? Então, isso eu achei que enriqueceria muito o filme, veio muito dessa troca, assim, né, com o Rodrigo, que faz uma recuperação, né, dessa história da colonização germânica na região. O filme aborda um tema da transformação de mulheres. O que vocês teriam, né, de positivo hoje com esse filme? Abriu leques para expressões, para mudanças até na nossa cultura? Ele ainda é uma ferramenta que tem possibilitado muito diálogo, né? Então, quem tiver interesse em acompanhar, na página do filme, no Instagram, A Primeira Morte de Joana, né? O título, tudo junto, se digitar no Instagram A Primeira Morte de Joana, e clicar no link que tem ali na descrição, né, na bio, a descrição que tem no alto da página, dentro desse link tem links para debates que a gente tem feito. Um dos debates que a gente fez foi com Marcos Ribeiro, que é um autor de livros sobre educação e trabalha com jovens, é educador, psicólogo, e tem um debate com ele que é muito inspirador, assim, né, sobre a educação dos jovens hoje. A gente também fez um outro debate com ONGs diversas, assim, o Mães pela Diversidade, a ONG Somos, uma representante do grupo de pesquisa em sexualidade da psicologia da URGS. Então, são personalidades que estão nesses destaques em debates que a gente fez. E acho que esse tema da educação
de jovens, ele se atualiza todos os dias, né? Foi muito inspirador conversar com essas pessoas, e eu deixo aí o convite para que vocês assistam esses debates que a gente está postando lá. Eu assisti vários debates, eu acho assim que vocês foram iluminados nesse trabalho, porque a gente assistindo os bate-papo, as conversas, eu, pelo menos, escutando, parece que eu estou junto no debate. Então, é uma coisa assim, muito assim, vocês são... É uma coisa simples. A maneira como vocês passam, como vocês falam, como vocês passam falando sobre o filme, é como se a gente estivesse junto com vocês, ao lado. Que bom. Então, isso aí é diferente, é uma sensação diferente que se tem. E também, para a gente, né, como educador, como a gente está, é uma coisa assim que te dá um certo alicerce. Muito bom ouvir isso, Zenaide. A gente tem muito essa preocupação, assim, né, de que o filme possa servir como uma ferramenta de diálogo também, e toda a nossa experiência ali na escola da Rural foi muito linda também, né, toda a troca com os professores, ver o trabalho que eles estavam fazendo na escola naquele momento, foi muito legal também. Dos filmes que eu fiz, eu acho que Joana é o que eu mais tenho sentido como ele cria afeto, como as pessoas criam afeto por ele. Eu acho que vai um pouco disso que a Zenaide estava comentando, né, de como ele é um elemento de transformação social, mas ele é um filme que ele é quase como um carinho, né, em dias tão sombrios, de tanta dificuldade, de pessoas que talvez estão sozinhas em tantos lugares, se sentindo, né, incompreendidas. O filme ele vem quase como um abraço que acolhe. Eu acho que ele consegue trazer essa humanidade, dizer que é humano a gente ter dúvida, é humana a curiosidade. Ele traz essa poesia para essa dificuldade que é do ser humano, né? Que às vezes a gente está... Eu li esses dias um poema que dizia que às vezes um personagem que era curioso, que ele sorria quando deveria chorar e chorava quando deveria sorrir. E eu acho que o Joana, ele traz um pouco dessa humanidade. Ele mostra que a gente vai estar sorrindo e chorando ao mesmo tempo. Assim, eu acho que ele tem essa beleza. Então, tem o sentido, o público se identificando muito com a personagem, vendo muita gente falar, esse era o filme que eu queria ter visto quando eu tinha 15 anos, por que não existiu esse filme? Então, ele transforma e acolhe. E é muito bom de encontrar o acolhimento através dessa poesia, dessas paisagens, né, nesse todo. Vocês conseguiram uma coisa que é muito difícil nessa temática da sexualidade de adolescente, que é uma delicadeza incrível. O filme todo ele é muito delicado em tudo. Tem muita leveza. Eu acho bem bom. Eu gostei muito. De novo. Essa era uma preocupação, assim, no sentido não só de retratar de forma fiel as nossas memórias, assim, que é um passo a passo, né, devagar, assim, que vai acontecendo com essa troca, né, esse interesse pelo outro, né, os primeiros movimentos de interesse pelo outro. Então, essa sensação do passo a passo, como uma amizade vai se transformando, eu e a Silvia tínhamos essa vontade, assim, né, de desenhar esse movimento, né, que é lento, que é uma descoberta, e ao mesmo tempo isso acho que interferiu na fotografia, no sentido da gente pensar como enquadrar com respeito, né, respeitando também o tempo das meninas. E a gente pôde fazer algo, né, Cris, que nem sempre a gente consegue, que é ter tempo de pré-produção, de poder ficar na locação 5, 6 dias, a gente ficou nós observando, então a gente sabia a posição solar, isso que o Alemão estava comentando, que a partir das 2 da tarde, então a gente sabia, essa luz legal é a partir das 2 da tarde, a gente conseguia planejar quando cada cena vai ser filmada também a partir do horário. E esse planejamento a partir dos horários, respeitando a natureza, né, que tem o respeito com os corpos, né, do elenco e o respeito também à natureza, de saber qual é o melhor momento de mostrá-la, né, e isso a gente só consegue produzir isso quando a gente tem tempo de ficar na locação. A gente pode trabalhar com o elenco também, na locação. Então, a gente foi experimentando com as meninas. A gente pensou em estar com a câmera aqui, vocês nessa posição. Daí elas, né, também elas abertas, né, Cris? Tipo, mas é mais legal estar sentado aqui na cama, vamos se escorar aqui na parede. Então, foi realmente uma construção coletiva. A Cris tem uma mão que ela sabe muito bem o caminho que ela quer seguir,
mas por ter essa certeza do conceito, né, do que ela está buscando, ela consegue ir trabalhando a sutileza de cada um. Então a gente foi experimentando junto. Acho que foi um trabalho realmente muito coletivo e de entendendo as meninas, elas ficando mais à vontade com a gente na pré, poder ensaiar na locação com a direção de fotografia junto com a direção de arte e assistente de direção. Acho que é um mundo que a gente sempre busca, né, de poder estar ali realmente experimentando junto, que quando chega no set de filmagem, às vezes a gente acaba correndo muito, né? Tem 10 minutos, vai cair a luz, vai estourar a diária. Então a gente pode ter esse trabalho antes, de experimentando antes e criando essa intimidade entre todo mundo, que eu acho que foi muito importante, né? De confiança também, intimidade. Né? E também a construção de um set respeitoso, né? De ter esse acordo entre os chefes de equipe, no sentido que quando era uma cena que elas precisavam, né, de mais intimidade, de ficar mais à vontade, sai todo mundo, né? Sai todo mundo, só fica quem realmente precisa lá dentro. Então tinha cenas que tava eu e o Poli e o microfone, assim, né? O microfonista, desculpa. Então tinha cenas que tava eu, o Poli, o microfonista, né? Sai todo mundo para que elas se sintam mais à vontade. Ou às vezes a gente só entra quando elas já estão prontas, né? Ou às vezes cria uma estrutura em volta também para que elas fiquem mais reservadas quando é filmagem na rua, por exemplo, como planejar o cronograma, né? Então, por exemplo, a gente teve um cronograma super confortável, a gente filmou por 5 semanas e a gente deixou um dia livre. Nesse dia livre, a gente filmou livremente, assim, o que deu vontade, mas existia esse dia livre ali para deixar confortável todo o resto, assim, né? Para que a gente soubesse que se deu problema numa cena, tem lá o dia livre, a gente não precisa se apavorar, né? Se precisa de mais um tempinho aqui para ficar melhor essa cena, vai ter esse dia livre. Acabou que tudo se encaixou nos outros dias, a gente pôde, de fato, experimentar para criar, né? Para brincar livremente nesse último dia, né? Filmamos na mata, né? Filmamos na lagoa, então várias coisinhas assim, que entraram no filme foi desse último dia livre que tinha no cronograma. E eu queria dizer que eu fico muito feliz dessa conversa aqui, ter a participação do Alemão, que foi a pessoa que me ensinou pela primeira vez na vida sobre lentes cinematográficas, né? Quando eu fui fazer meu primeiro curta, ele tirou um tempinho dele, foi lá no pátio, levou todas as lentes que tinha, me mostrou para que se usava cada uma, assim. Isso antes de eu fazer o meu primeiro curta Messalina, lá em 2003, por aí, 2002. Agora eu lembrei, no pátio da Zeppelin, lá na rua. No pátio da Zeppelin, exatamente. Foi muito legal, foi muito importante. Foi divertido, era bom. É. Trabalhamos juntos, né? Bastante tempo. Bruno e Cristiane, muito obrigado pela presença, muito obrigado pelo filme, né? Que nos fica gravado aí para a eternidade, a nossa querida cidade aí, o nosso vento, as nossas lagoas, a nossa gente. O vento é algo marcante, é um personagem marcante na vida de todo mundo aí de Osório. E vocês trouxeram isso aí com muita maestria no filme. Realmente bem, para mim, muito emocionante. Muito obrigado, muito obrigado. Muito bom. Parabéns, muito gente, parabéns. Muito bacana. Muito. Obrigada, gente. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui conversando com vocês. Primeira vez que a gente debate o filme, eu debato o filme também, então muito bom estar revivendo com vocês e com o Alemão aí, que é uma grande inspiração nossa. Valeu, gente. Um beijão para vocês. Valeu, boa noite. Um beijão, boa noite. Beijo,